Olá, olá pessoal, voltamos. Vamos trabalhar agora então na segunda parte, finalizando, né, aqui a questão relativa ao interventor, que na sequência, né, como eu estava falando para vocês aqui, desculpe, anteriormente, falamos as questões relativas à intervenção, basicamente a questão do interventor, né, dos 3 anos, né, para vocês guardarem, né, o interventor aquele que é interventor ou deixou de ser no mínimo há 3 anos, o interino com experiência de pelo menos 1 ano que tenha deixado de ser interino nos 3, o escrevente substituto com experiência de pelo menos 1 ano na função e que exerça ou tenha deixado de exercê-la nos últimos 3 anos, e por fim no residual o titular ou interino. E na sequência, no parágrafo 1º, ele diz aqui no caso de empate, né, na mesma categoria. Então, no caso de 2 ou mais candidatos integrarem a mesma categoria, serão critérios de desempate. Então, aqui, que vai ser analisado eventualmente, né, colocando naquele critério relativo lá ao parágrafo anterior, onde ele menciona que um dos critérios de empate, primeiro, é a vida funcional, o segundo, a atuação na mesma área de conhecimento, ou seja, dentro do registro de imóveis, do notas, protese de títulos, registro civil de pessoas naturais, interdições e tutelas, títulos e documentos civil de pessoas jurídicas. Na letra C, atuação em serventia com características semelhantes, como área geográfica, ou seja, perto da mesma localidade, indicador socioeconômico, ao mesmo potencial, né, financeiro das serventias, ou ainda caracteres demográficos. E, por fim, o currículo, né, de cada um, ou seja, extremamente subjetivo, tá, essa questão, tirando os 2 critérios aqui do meio, né, que seriam um pouquinho mais voltados para o viés objetivo, a vida funcional e o currículo é uma análise subjetiva que fica a crivo do corregedor, do vice-corregedor, né, que seria quem faz a atribuição dessa intervenção, ou ainda, porventura, o juiz-diretor do foro, que tem essa responsabilidade. Parágrafo 2º, fica vedada a designação de parentes até o 3º grau por consanguinidade ou afinidade de juiz que esteja incumbido da fiscalização de serventia notarial e registral, ou ainda de qualquer desembargador do TJ. Tá? Então, qualquer desembargador, parentes, né, desse desembargador, fica então até 3º grau, fica vedada a designação, ou ainda o parentesco, né, até 3º grau também de juiz que esteja aqui incumbido de fiscalização de serventias notariais e registrais. Tá? Então, cuidado que não é da serventia que está sob intervenção, e sim qualquer um dos corregedores dos juízes, né, que tenham atribuição correcional no estado de Santa Catarina. Parágrafo 3º, também não será realizada a designação na hipótese em que ficar constatado nepotismo, favorecimento de pessoas estranhas à atividade extrajudicial ou ato ofensivo à moralidade administrativa. Tá? Então, aqui, um critério que faz esse afastamento, né, dessa designação de intervenção, quando há, né, então, obrigatoriamente, questões relativas a nepotismo, né, o favorecimento de pessoas que não têm nada a ver com a atividade, ou seja, coloca, sei lá, alguém que nunca teve nenhuma afinidade, né, com a atividade, não cumprindo nenhum dos requisitos, ou ainda um ato ofensivo à moralidade administrativa, né, ou seja, alguém que eventualmente tenha sido condenado, por exemplo, por improbidade administrativa e venha a ser designado aqui para ser o interventor. Parágrafo 4º, constitui ofensa à moralidade administrativa a designação de parente de titular também, interino ou interventor, para exercer a função interventiva em serventia da mesma comarca. Então, isso aqui também, né, a hipótese, né, de ofensa à moralidade administrativa, né, que é designar esses parentes titulares, assim como já tivemos a decisão lá recentemente do CNJ, né, vedando, né, a questão relativa de interinidade, por exemplo, de parentes do antigo titular, aqui também aplica-se o mesmo, eventualmente, para o interventor. Parágrafo 5º, sempre que por decisão fundamentada poderá o órgão competente proceder à designação de interventor fora da ordem estabelecida, pelos referidos incisos, e, em casos excepcionais, designar pessoa diversa das aí apontadas. Ou seja, não sendo aqui a hipótese de encontrar nenhum deles aqui de maneira motivada, tá? Ou seja, sempre, né, de maneira extremamente fundamentada, poderá, né, nesse caso, ser designada uma pessoa estranha àqueles que nós já vimos anteriormente. Parágrafo 6º, nenhum responsável por serventia extrajudicial exercerá a função de interventor sem o prévio afastamento de seu munus público, ressalvados casos excepcionais. Tá? Eventualmente aqui algum funcionário do fórum, né, ou seja, algum escrevente, por exemplo, do Poder Judiciário, do cartório judicial, que venha a ser investido, né, nessa função de interventor, ele deve então ser afastado do seu munus público, ressalvado casos excepcionais, que aí seria decisão extremamente fundamentada na necessidade do serviço de colocar alguém sem o afastamento do munus público.
Parágrafo 7º, por ato do vice-corregedor-geral, está mais uma vez a figura do vice aparecendo aqui, cadastrar-se-ão aqueles relacionados nos incisos 1 a 4 que possuam interesse em desempenhar a função de interventor. Então, quem faz, né, a gerência desse banco de interventores aqui é o próprio vice-corregedor-geral da Justiça. Tá? Então, as pessoas ficam aqui previamente cadastradas, aquelas que estão lá, né, do inciso 1º a 4º, né, que a gente já viu, que é esse aqui, tá, do artigo 86, fará então esse cadastro pelo juiz corregedor, pelo vice, né, corregedor geral da Justiça, desculpe. 87. A remuneração bruta do interventor será arbitrada, pelo órgão nomeante de acordo com a capacidade econômica da serventia e a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e nunca excederá 90,25 do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá, então aqui, cuidado, viu? A remuneração bruta do interventor, isso aqui na verdade é o salário que ele recebe, não tem nada a ver com aquele valor que fica depositado, tá? Aquela metade que fica em conta judicial com correção monetária, eventualmente no caso, né, do titular, né, acabar perdendo ali, for realmente condenado, por exemplo, a uma perda de delegação, que ele acabe recebendo aquele valor destinado. Isso aqui é uma parte que ele recebe mês a mês, para não ficar guardando decisão também, ele trabalhar sem receber nada. Lembrando que o trabalho escravo no Brasil já foi abolido faz um bom tempo. Parágrafo 1º, além dos critérios utilizados para a fixação da remuneração do interino, levar-se-ão em conta no arbitramento da remuneração o suporte prestado ao órgão disciplinar e a responsabilidade pessoal do interventor pelos atos praticados e pela gestão cartorial. Ou seja, a gradação, né, ou seja, a quantidade, o valor, né, que ele receberá para fins de remuneração será de acordo com o tamanho da serventia. Então, ou seja... Expressão interino está certo? Oi? Essa expressão interino aí nesse parágrafo está certo? A remuneração do interino. Não seria, na verdade, do interventor. Mas aqui ele menciona a questão relativa da fixação do interino, porque o interino ele vem aqui no artigo 107. E ali ele traz, realmente, tem uma impropriedade aqui na redação, porque está no capítulo da intervenção. Então seria, na verdade, a questão relativa ao próprio interventor. Então aqui a remuneração, né, o meu colega apontou ali, realmente está escrito como interino, mas a gente está tratando aqui do capítulo do interventor, né, no 86. Lembrando que lá no 107 que vai falar do interino, basicamente. Aplica-se também a questão relativa, né, do interino, mas é que o interino ele não recebe remuneração pré-fixada. Ele recebe o que entra na serventia, até o teto, e o que for do teto ele paga de excedente, ele recolhe para o tribunal. Então aqui realmente é uma impropriedade da própria, isso é um provimento recente ainda, 5/31 de maio de 2017, mas na verdade aqui leia-se deveria ser interventor. Parágrafo 2º, o interventor deverá preencher a informação relacionada à sua remuneração no sistema de cadastro do extrajudicial. E o 88, que o repasse da metade da receita líquida ao delegatário afastado e o depósito da outra parte em conta de poupança serão realizados até o dia 10 do mês subsequente ao vencido. Então, apura-se, né, o valor da receita líquida da serventia no mês, até o dia 10 será realizado então o repasse, ou seja, será depositado o repasse para o titular da serventia e a outra metade depositada então na conta, realizado sempre até o dia 10. O interventor prestará contas ao juiz diretor do foro até o dia 15 do mês subsequente ao vencido, com a especificação das receitas e despesas, essas instruídas com documentos comprobatórios. Então, ele sempre tem, o mês encerra, até o dia 10 ele faz a divisão dos valores e até o dia 15 ele presta contas, ou seja, apresentando livro, diário, livro de receita e despesa, né, melhor dizendo, para o juiz diretor do foro até o dia 15, para que ele faça essa fiscalização. Parágrafo 1º, os requisitos da prestação de contas serão definidos em manual próprio, aí são questões relativas a normas internas da própria corregedoria. O parágrafo 2º, recebido e autuado o expediente, o delegatário afastado será intimado para manifestar-se em 10 dias sob pena de preclusão. Tá? Então, ele manifesta-se aqui sempre, né, o delegatário, embora ele não esteja recebendo e esteja afastado, ele se manifesta nas contas. Né? Eventualmente, se ele verificar... Aqui, na verdade, é um direito dele, né, de verificar se o interino está omitindo ou não alguma receita, que, lembrando que ele recebe metade, então, se o interventor, se ele estiver praticando algum erro, né, nessa parte contábil, obviamente impacta na remuneração dele. Então, por isso que ele tem esse prazo de 10 dias para responder, para se manifestar. Transcorrido o prazo, com ou sem impugnação, as contas, após resolução de eventual questão incidental, serão examinadas pelo juiz diretor do foro. Então, independentemente, um ou outro juiz sempre vai dar um parecer sobre as contas apresentadas pelo interventor. Rejeitadas as contas, o juiz diretor do foro decidirá sobre a substituição do interventor ou remeterá os autos ao vice-corregedor-geral de justiça, se for o órgão nomeante, tá? Então, ou seja, se o diretor do foro for quem nomeou o interventor, ele, né, pode aqui eventualmente decidir sobre a substituição dele. Ou,
Se o interventor foi nomeado pelo vice-corregedor, naquela hipótese que a gente viu lá de suspensão ou perda da delegação, ele informa para o vice-corregedor falando, ó,